Hoje eu vou contar uma história para vocês. E essa história é uma história real. Essa história, ela se passou na cidade de Newark, New Jersey. E eu já estive nessa cidade quando eu fui ao Japão, em 1999. Foi um voo que teve algumas pernas, e uma dessas pernas, uma dessas passagens, uma dessas conexões foi em Newark. Newark é uma cidade muito perto de Nova York, inclusive tem muitos brasileiros por lá. Nessa cidade vi um homem, um jovem de seus 22 anos. E esse jovem, ele teve muitos problemas na vida. Ele era muito impulsivo, ele bebia muito, e ele acabou, por esses problemas, se tornando um morador de rua. Mas ele percebeu que ele estava destruindo a vida dele, e aos poucos ele foi mudando. Ele parou de beber, ele começou a pensar em oportunidades, e ele resolveu que o primeiro passo para ele mudar a vida dele seria arrumar um emprego. Aí ele procurou em caixa de supermercado, para ser caixa de supermercado, procurou distribuir panfletos, e assim ele foi fazendo dinheiro, mas era um dinheirinho assim, muito pouco, cerca de US$ 5 que ele tinha juntado. Até que ele viu um anúncio para ser assistente de um vendedor imobiliário. Então ele seria como se fosse um estagiário de um vendedor imobiliário em uma grande imobiliária. E ele falou: é isso, mas eu preciso cortar o cabelo. E eu não sei onde cortar o cabelo. E aí ele procurou nos bairros mais simples e viu na esquina uma barbearia. Ele olhou para dentro e viu um senhor afrodescendente, alto, forte, meio, né, robusto, cantando um blues ali, muito feliz, e varrendo o seu salão. E esse senhor, aquele senhor, aquele sorriso, aqueles dentes brancos, aquela energia, sabe, cantando aquele blues. E ele falou: esse homem parece ser um homem bom. Eu vou tentar. Mas ele já havia sido muito machucado pela vida. Então ele foi sem falsas esperanças. Bateu na porta e um homem abriu a porta. E o homem olhou para ele de cima a baixo assim. E ele falou: pois não? E ele disse: eu gostaria de cortar o meu cabelo. E o homem olhou e falou: sente-se. Não, mas veja bem, eu não tenho dinheiro. Eu disse: sente-se. Aí ele se sentou, o homem colocou aquela capa sobre ele, começou a mexer no cabelo dele, que era um cabelo grande, e passar a máquina aqui em volta. Ele dizia: mas senhor, deixa eu te explicar, eu tenho poucos recursos. Ele falou: você veio para cortar o cabelo? Vamos cortar o seu cabelo. E aí ele passou a máquina aqui assim, e aí ele começou a cortar, e aí ele limpou o cabelo dele, passou uma água, limpou até o rosto dele, a lateral, fez a barba. E quando ele terminou e mostrou o rosto dele, ele quase chorou, porque ele nem se reconhecia mais. E ele falou: nossa, é outra pessoa, eu nem me reconhecia mais. Isso vai fazer muita diferença na minha entrevista de emprego. Ele falou: você tem uma entrevista de emprego? Sim, hoje, daqui a 1 hora. Aí ele falou: não diga mais nada, espere aqui. Aí o homem foi, ele viu ele entrando numa salinha, abrindo um baú. Ele pegou um blazer velho, mais limpo, uma calça, uma outra calça de um outro tamanho, algumas roupas, e falou: olha só, essas são roupas do meu filho que faleceu. E ele tinha mais ou menos o seu biotipo. Quero que você entre no banheiro e teste essas roupas em você. Ele falou: não, mas eu não posso aceitar isso, o senhor não aceitou. Aí ele tirou os US$ 5 que ele tinha, três notas de dois e umas moedas. Três notas de US$ 1 e umas moedas. Ele falou: não, não, vai lá e faz o que eu mandei. Aí ele vai, troca, e aí ele tá
apresentável. Não tinha uma camisa naquelas roupas e a camisa dele tava com uma mancha. Mas fechando o blazer, dava para ficar, digamos assim, razoável. Longe de um candidato que viesse com um terno caro, mas ele ficou razoável. E aí ele chegou e falou: pelo amor de Deus, aceita esses US$ 5. Você fez por mim o que ninguém tinha feito nos últimos 5 anos. E aí o dono do salão disse assim para ele: olha, você vai fazer outra coisa por mim. Toma isso aqui. E ele pegou um papel, era um papel de cartolina. Estava escrito assim aqui: passe adiante. E aí ele disse: sempre que alguém precisar da sua ajuda, o que você sentiu aqui hoje de generosidade, você vai passar adiante. Você vai passar adiante. E aí ele abraçou esse homem e aí ele disse assim: tá bom, beleza. Aquele rapaz, ele nunca tinha sido, digamos assim, nunca tinha sofrido uma ação de graças, uma ação de bondade pela qual merecia ele dar graças, ele se sentir grato. E ele se sentiu grato. E com esse sentimento, ele cruzou a cidade de Newark, em Nova Jersey, e ele foi para sua entrevista. E ele foi contratado. Na entrevista, apenas para citar, tinham outros candidatos muito melhores. Mas o que o entrevistador sentiu nele foi uma energia tão positiva de gratidão por estar ali, uma gratidão que ele não sabia explicar, uma coisa subconsciente que falou, não, ele falou assim pro rapaz, você não tem nenhuma das qualidades necessárias para esse cargo, mas eu vou te contratar mesmo assim, pode ser que eu esteja louco, eu sinto alguma coisa em você. E esse rapaz, em menos de 2 semanas, ele estudou tudo que ele precisava estudar nos livros, ele foi às reuniões, ele não era analfabeto, ele era morador de rua, são duas coisas diferentes. Ele voltou a escrever, ele fez anotações de todas as vendas que aconteciam, e ele começou a ser um assistente tão bom que o próprio vendedor falou: não, é melhor você também ser um vendedor que vai ajudar a gente. Ele se tornou um vendedor. Naquele ano, no final do ano, ele foi o melhor vendedor de toda a equipe, e no ano seguinte ele se tornou gerente regional. 2 anos depois, ele se tornou gerente estadual. E depois ele se tornou vice-presidente daquela companhia. Cerca de 20 anos, 25 anos depois, quando ele tinha lá, sei lá, os seus 45 anos, ele estava estudando áreas para comprar nas áreas velhas da cidade. Em algumas áreas eles conseguiam comprar praticamente de graça, porque eram empresas que estavam devendo muito para a prefeitura por algum motivo. Mortgage, né, que é a hipoteca. E aí, o que acontece? Ele viu uma empresa, que era uma barbearia, que naquela região começaram a crescer salões de luxo, esses salões mais modernos, até os homens deixaram de cortar o cabelo. Até porque os homens no mundo estão perdendo a sua masculinidade. Deixar de cortar o cabelo numa barbearia mesmo, para cortar em salão de beleza, né? Fazer tratamentos metrosexuais. E aí ele percebeu que aquele cara que morava naquela barbearia, que trabalhava naquela barbearia, sempre ia na prefeitura pedir prazo. E aí ele começou a ver as cartas, né? Que estavam escaneadas lá, do cara falando, olha, eu ajudo pessoas, então eu corto só de quem realmente pode me pagar, eu sou um cara honesto. E aí até o jurídico dele deu risada, né? O cara pedindo prazo só porque é honesto, como se ser honesto fosse alguma coisa. E ele falou, que situação inusitada, eu vou lá, eu vou mandar um estagiário lá ver o lugar. Mas antes eu vou ver no Google Maps onde que é essa esquina que tem essa barbearia. Aí ele jogou no Google Maps. E assim que ele viu o lugar, ele respirou fundo. E ele começou a chorar muito. No meio de um escritório. Lógico, a porta dele era fechada, mas cercado por vários funcionários, estagiários. E aí ele comprou aquele imóvel. Falou, não, não, a gente não vai construir aqui. Aqui tem. Ele achou motivos, né? Aqui tem problema de rato, tem não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E por outro motivo, vou fazer um outro investimento pessoal aqui. Como ele era vice-presidente da companhia, ninguém falou nada e tudo mais. E aí no dia seguinte, ele bateu na porta
e viu aquele mesmo homem, forte, corajoso, alto, rechonchudo, com cabelo branco agora. E o homem não reconheceu ele, obviamente. Viu ele de terno, com um carrão parado atrás. E ele estava com dois papéis na mão. E o homem disse: Pois não? O senhor veio cortar o cabelo? Não, senhor. E falou o nome dele. Eu vim fazer duas coisas aqui. Essa aqui é a escritura antiga da sua dívida, aquela primeira dívida, ainda em papel, antes da digitalização, que o senhor foi arrolando ao longo de todos esses anos. A primeira coisa que eu vim fazer é rasgar essa escritura. E ele rasga. E o homem, cheio de lágrimas, olha e não entende nada. E a segunda é te dar o documento de propriedade da sua casa, do seu salão, que eu comprei. Essa é a escritura renovada. O senhor não tem e-mail, mas se o senhor, eu vou te ajudar aqui com o celular a criar um e-mail. Você vai receber ela digital e o permit, que é a sua ordem de permissão por mais 20 anos. Esse permit é fácil, eu vou ensinar também para o senhor como renovar. E no e-mail mesmo você vai ter o meu contato e você vai poder, eu vou renovar para você. Tá aqui a escritura. Aí aquele homem grande, forte, não entendendo nada, fica com os olhos marejados, pega a escritura, vê o nome dele, o número do seguro social dele, que é o CPF nos Estados Unidos, olha, põe na cadeira e fala, mas como assim? Por que que você está fazendo isso? Aí um homem coloca a mão no bolso, procurando uma coisa, lá no fundo do paletó, e ele abre a mão. E ele abre, entrega um papel. E o barbeiro olha e desamassa aquele papel e está escrito: passe adiante. E aí o barbeiro olha, com os olhos cheios de lágrimas, aquilo, respira fundo e fala: Eu não acredito que é você. E aí ele se lembra quem era, porque ele já deu esse papel para muita gente. Ele se lembra mais da voz do que da aparência. E eles se abraçam e ele fala: Eu não tenho como te recompensar. Aí o homem diz: Você já fez isso, mas você tem uma coisa para fazer por mim. Ele diz o quê? Continue passando adiante. E aí ele olha aquele papel de novo, todo amassado, e falou: Eu farei isso. E o homem diz: Continue fazendo o seu bom trabalho. Eu me chamo Lucas Marcilli e esse é o canal Restauração SA. Eu lhe desejo um bom domingo e que Deus esteja nos seus caminhos.